Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Você acompanha uma entrevista realizada no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia durante o 29º Congresso Espírita de Goiás. Convidados para estarem com a nossa equipe, Jacobson Santana Trovão, pelo programa Espaço Espírita, e Gabriel Salum, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pelo programa Vida, Desafios e Soluções. Você é nosso convidado especial, fique conosco. No programa de hoje, nós batemos um papo muito agradável com Rossandro Klinge, palestrante do 29º Congresso Espírita de Goiás, que tratou do tema perdas e frustrações, como conviver com elas. Você acompanha esta bela entrevista a partir de agora no Encontro Fraterno. Os pontos abordados por ti hoje na bela exposição que fizeste no Congresso Goiano dizia com a ação dos pais diante da frustração dos filhos. Como encontrar essa medida entre a disciplina e a afetividade, que não desborde para a omissão ou para o autoritarismo? Exatamente, o grande problema é que os pais hoje compreendem autoritarismo como sendo autoridade. Então a autoridade deve ser preservada na relação familiar, porque a hierarquia familiar funciona psiquicamente como o estabelecimento de um conjunto de normas que vai fazer com que aquele espírito entenda que existe uma ordem no universo. E que essa ordem tem que ser respeitada, obedecida e, como diz o Evangelho, honrada. Na medida em que os pais abdicam da autoridade, que é importante, temendo ser autoritários, eles abrem mão de cumprir um papel que é deles. E o que é que acontece? As crianças ficam sem uma norma, sem alguém que determine roteiros, e por não terem maturidade de determinar esse roteiro, eles terminam se equivocando, porque no fundo, os pais, eles são co-criadores. Naquele momento inicial da reencarnação, eles são co-criadores da criança, estão ali passando um conjunto de normas da sociedade, um conjunto de normas morais que tem que ser incorporado pela criança para só então depois ela ganhar autonomia. É assim que você, por exemplo, começa a amarrar o cadarço até que a criança aprende a amarrar só, você dá banho nela até que ela aprenda a tomar banho só, e a determinação da criança ela é paulatina, por isso que a autoridade tem que ser preservada. No caso, Rossandro, você falou também sobre a questão do adolescente, que ele é muito suscetível, não é, a essas frustrações, ele é muito imediatista, ele quer as coisas da forma que ele quer, na hora que ele quer. E acaba que é um período natural da vida que ele tem que lidar com essas perdas, né? Então vamos jogar para o campo amoroso. É um momento em que eles estão na busca do parceiro ideal, de repente aquele primeiro namorado que parece ser o grande amor da vida e de repente aquela relação se desfaz e ele entra numa crise profunda de sofrimento. De que forma que os pais podem auxiliá-los neste momento, mostrando que tudo aquilo faz parte mesmo de um processo, mas como fazer com que esse filho entenda que aquilo é algo que é necessário e que ele tem que passar por aquilo? Na verdade, se os pais fazem essa tarefa antes, na infância, de ensinar a criança a se frustrar, a não dar tudo o que elas querem, eles vão de fato ali treinando a criança para esse processo de frustração, Ivana. Porque às vezes a gente vê casos de adolescente que quando acaba o namoro se mata. Você veja, a incapacidade de suportar uma frustração é da seguinte forma: enquanto o que eu quero, meu pai e minha mãe podem me dar, eles me dão. Mas quando chega um momento que depende de mim, por exemplo, que alguém goste de mim, eu não admito que alguém não me ame, porque meus pais não me amavam incondicionalmente, sem hierarquia, sem norma, então você tem que me amar também. Se você não me amar, eu não sei lidar com isso, eu me mato, ou eu me frustro, eu me deprimo, ou eu vou matar você, né? Da mesma forma, o vestibular, por exemplo, que o pai não pode fazer por você. Aí você vê que entra um drama grande de uma coisa que é simples, um estresse que é normal, que todo mundo enfrenta, mas porque, na verdade, é a primeira vez que aquele indivíduo, de fato, está enfrentando só uma coisa. Então, a gente tem que delegar para as crianças, desde cedo, certas coisas que elas tinham que fazer, obrigações que elas tinham que ter, que elas tinham que cumprir, para que, quando cheguem na adolescência, elas fiquem menos vulneráveis a esse conjunto de frustrações que faz parte da adolescência. Perda de estética corporal, porque você fica mais comprido, vem espinha e vem um monte de coisa, e o estresse de lidar num mundo altamente estético, de roupas de marca, de ter acesso a tecnologias como iPad, iPhone, nem todo mundo tem. Então, se você consegue deixar claro para o seu filho que aquilo não é o motivo de uma infelicidade, mas sim de um pequeno aborrecimento, ele vai conseguir suportar isso. Então, se você não conseguiu até a adolescência, ainda é tempo. Primeira coisa que você tem que fazer com o adolescente, quando ele está em sofrimento com o fim do relacionamento, é respeitar, porque para a gente que é adulto, que já passou por aquilo, a gente até acha uma besteira, mas a gente deve lembrar que quando a gente estava naquela idade, não representava uma besteira para a gente. Era dolorido mesmo, a gente sofria pra caramba. Então você tem que pensar assim, pô, já passei por isso e sei como é doloroso, eu não vou tirar uma onda com a cara dele, eu não vou brincar, nem vou menosprezar essa dor.
Mas também não vou dizer que é a maior do mundo. Você tem que sentir, você vai ter que fechar isso dentro de você, você vai ter que entender que você não pode obrigar ninguém a lhe amar, e você vai ter que lidar com isso e saber que a vida continua. E tem mais, essa não é a primeira vez, nem vai ser a última. Aliás, essa é a primeira vez, mas não vai ser a última que alguém não vai querer ficar com você. Você coloca a questão da perda, da experiência com a frustração, desde infância e adolescência, a fim de estruturar uma personalidade. Existem alguns estudos que indicam que o uso, o abuso das drogas seria consequência dessa falta de experiência com as frustrações. Enfim, a criança, o jovem, tem tudo, de repente passa a não ter e vai buscar válvulas de escape, uma delas seria o uso e o abuso das drogas. Isso procede, na sua visão, tem realmente ligação de uma coisa com a outra? Sim, Jacobson, na verdade procede. Essas pesquisas, inclusive, elas têm uma coisa interessante. Recentemente eles fizeram, além disso, da questão de como a frustração não aprendida vai representar uma incapacidade de lidar com ela no futuro, a ponto que eu vou para uma rota de fuga, como álcool, drogas e outras coisas. Eles perceberam, por exemplo, e os que não se envolvem com isso, além de terem passado por uma educação que lidava com frustração, tinha um outro componente, uma outra variável. E aí, Ivana, eles fizeram uma pesquisa em vários países, incluindo o Brasil, sobre a experiência infantil das crianças. Eles queriam entender o seguinte: o que acontece aos 22 anos para que um jovem se envolva com drogas ou comportamentos sexuais desviantes e outros não o façam? E foram fazendo um corte cada vez mais longo, porque não conseguiram encontrar essa variável, até que chegaram na infância e perceberam que os jovens que tinham uma educação religiosa, que os pais participavam, independente de qual religião era, construíam um conjunto de normas e valores que, quando chegava nessa idade em que eles, por exemplo, vão para a universidade, ficam longe dos pais, que é um período pós-adolescência, né? Eles ficam, além de estar vivenciando esse momento, eles estão distantes dos pais na média, porque as universidades nem sempre são na cidade onde os pais moram. Eles ficam tão vulneráveis ao álcool, às drogas, quanto os outros jovens, mas eles conseguem resistir. De onde vem essa resistência? Aí vinha da educação moral. Daí a importância da evangelização infantil. E eu fico indignado, aproveito o espaço para dizer isso para os pais que estão nos vendo, quando os pais do movimento espírita dizem assim: não gosto de forçar a barra para o meu filho para evangelização. Quando ele crescer eu levo, mas existe um período para a gente apresentar Deus às crianças. A gente não decide que hora a criança vai dormir, que dia ela começa a estudar. E por que a gente não pode decidir que dia ela vai conhecer Deus? Ela pode até não gostar, mas ela tem que vir, porque aquilo vai sendo incrustado, ela vai inculcando aquela ideia de que existe um ser supremo que está com ela, que também vai ajudá-la no processo evolutivo. E aí também é esse ser que vai mostrar que a frustração faz parte da vida humana, na perspectiva que Paulo vai dizer: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Até naquilo que aparentemente pode ser, num primeiro momento, uma desgraça, existe um aprendizado, um treino para que a gente se prepare para as frustrações muito mais complexas que virão mais lá frente ao longo da nossa existência. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Vivam juntos alguns homens animados desses sentimentos e serão tão felizes quanto o comporta a nossa terra.
Ganhem assim, passo a passo, esses sentimentos. Todo um povo, toda uma raça, toda a humanidade. E o nosso globo tomará lugar entre os mundos ditosos. Será isto uma utopia? Uma quimera? Seloá para aquele que não crê no progresso da alma. Não será para aquele que crê na sua perfectibilidade indefinida. No programa de hoje, nós batemos um papo muito agradável com Rossandro Klinge, palestrante do 29º Congresso Espírita de Goiás, que tratou do tema perdas e frustrações, como conviver com elas. Você acompanha esta bela entrevista a partir de agora no Encontro Fraterno. E nós tivemos recentemente uma desencarnação numa situação de incêndio, referida inclusive por ti hoje, que é o caso de Santa Maria. Nós temos aí uma frustração que toma toda uma comunidade, uma sociedade. Exato. De que forma esse povo pode lidar coletivamente com essa frustração e de que forma os espíritas podem acolher essa frustração de uma maneira mais efetiva, sem sermos violentos, sem sermos insensíveis? Exato. Acho que uma primeira coisa que tem que ficar clara, Gabriel, é que muitas vezes a gente fica querendo dar respostas prontas, né? Ah, foi um grupo de pessoas que fizeram parte no passado de tal coisa, isso é irrelevante. O que nós temos para dizer para as pessoas que consolam elas é que os filhos são eternos, que o reencontro é certo e que Deus acolhe o coração de todas as pessoas que sofrem. Mas o que nós devemos aproveitar como sociedade brasileira, não somente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas como nação, é nos indignarmos com o estado das coisas no que diz respeito ao campo da ética. Porque falhou aí o agente público que permitiu a coisa funcionar sem que estivesse dentro das normas, o corpo de bombeiro que fez vista grossa ou não, ou seja, um conjunto de pessoas que se equivocaram no cumprir o seu papel, ao meu ver, e eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou dizendo, são coparticipantes do que aconteceu. E se nós tivermos essa consciência, nós vamos começar a fazer o que tem que ser feito com dignidade e ética, porque ao contrário de uma tsunami, que é um evento da natureza, o que aconteceu em Santa Maria foi uma onda de equívocos humanos que resultou na perda trágica de mais de 200 jovens no Brasil. Então nós devemos ter que entender que o consolo é no sentido de que o reencontro é certo, o consolo continua, mesmo para aquela mãe que perdeu 4 filhos, né, que é uma dor que a gente nem pode calcular, porque dentro da psicologia a dor de perder filhos é a maior que existe. Imagine 4 filhos. Então nós temos que nos indignar para nós mudarmos o estado das coisas, para que daqui a um ano a gente não veja uma reportagem nas TVs dizendo que um ano depois da tragédia todas as boates estão do mesmo jeito, todas as casas de show estão do mesmo jeito, sem que haja uma fiscalização. E acho que como brasileiros nós devemos nos cansar disso. Rossandro, nós observamos também, quando a gente fala ainda dessa questão das frustrações, nós vivemos numa sociedade altamente consumista, não é? Onde todos nós estamos muito preocupados em amelhar recursos para dar uma vida digna para os nossos familiares, com conforto, mas nem todos nós conseguimos. Tem muitas pessoas que passam por muitas dificuldades e vivem realmente numa situação financeira complicada. E muitas vezes isso gera muita dor, não é? Um sentimento às vezes até de incapacidade por parte do pai e da mãe, por não conseguirem proporcionar aos seus filhos aquilo de melhor que eles gostariam. De que forma que nós, o Espiritismo, pode auxiliar na compreensão desse estado de coisas? Primeiro dizer que para a criança mesmo não importa as coisas. No início da infância importa os pais. Eu estava falando hoje de manhã que a gente é da geração do Kong e do Quixote. Era o máximo que a gente podia ter em termos de consumo de tênis e nem por isso a gente ficou infeliz. Mas hoje existe um equívoco por parte dos pais de que para dar um padrão de vida aos meus filhos, eu termino comprometendo o tempo que eu tenho com eles. E quando a criança está naquelas fases iniciais, ela não está muito importando se o tênis dela é de marca ou não. Isso é uma questão que vem depois, quando ela vai ver no social na escola, com os amiguinhos, ela começa a ver que aquilo tem uma importância social, exagerada até, né? Mas o que é importante para ela é a presença dos pais. Se os pais são presentes e se eles dão atenção no olhar, no gesto, na compreensão, eles vão forjando uma personalidade, inclusive, capaz de suportar a frustração de não ter essas coisas. Porque, afinal de contas, se isso gerasse felicidade,
Sociedades como a americana, em que o acesso aos bens de consumo, não só porque é barato, mas porque eles ganham bem, todo mundo tem acesso, nós teríamos a sociedade mais feliz do mundo. E nós temos uma das mais complexas, mais viciadas, mais depressivas, em que jovens chegam nas escolas e metralham os outros, porque são incapazes de suportar a frustração de não serem aceitos no grupo. Então isso denota, está claro, um testemunho social para todos nós, patente e inequívoco, de que as coisas não geram estabilidade emocional. Mas, pelo contrário, a busca exagerada dessas coisas é para tamponar essa falta de sentimento de autoapoio e de amor próprio. Você colocou agora há pouco a questão do tudo ou por tudo dai graças. E é uma situação complexa, né? É um preceito, um princípio evangélico. Quando as coisas vão bem, é fácil agradecer, dar graça àquilo. E quando as coisas não vão bem? Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais esse pensamento, porque ele é um princípio assim, de todas as religiões, tem muitas que trabalham esse tópico, ou seja, agradecer, mas sempre esperando que Deus nos dê coisas boas. Como identificar coisas boas dentro dessa vida complexa que a gente tem? Para dar graças. É verdade, Jacobson. Hoje em dia, inclusive, existe, lamentavelmente, algumas perspectivas equivocadas de fé que preconizam a ideia de que Deus só mostra a sua bondade sobre nossas vidas se nós tivermos prosperidade material. E eu fico me perguntando onde é que está o dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, onde é que estaria o meu reino não é deste mundo, onde é que estaria o eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando se preconiza a ideia de que temos que ser prósperos. A prosperidade é de espírito, inclusive para suportar. Como Haroldo Dutra, nosso irmão, diz muito bem, às vezes as pessoas tiram um texto do contexto para gerar pretexto. Porque uma das passagens que a gente vê muitas vezes nos carros é tudo posso naquele que me fortalece. Coloca no contexto, você coloca num carrão, assim, então foi Jesus que me deu, para no sinal. E eu fico imaginando aquela pessoa que está lavando o vidro do carro, quando lê aquela frase, o que é que ela pensa? Pô, por que é que eu estou aqui, cara? Né? Se esse está aí, então por que foi que eu fiz para não merecer? Mas lê o resto da citação de Paulo. Enfim, meus irmãos, aprendi a viver com muito e a viver com pouco, na abundância e na escassez. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece, pois me fortalece todos os dias. Ou seja, a experiência com Jesus é uma experiência de suporte às injunções do mundo. E nós, como espíritas, ainda temos um plus nesse entendimento. Porque essas condições de dificuldade são colheitas do passado. Então a gente tem que entender que aquilo são lições. E as retenções momentâneas são bênçãos de Deus. Porque se você pegar uma criança e colocar num cercadinho, enquanto uma mãe que não tem dinheiro para ter alguém que ajude a criar essa criança está fazendo a comida, a criança se sente presa, tolhida na sua vontade de experimentar o mundo. Ao passo que a mãe sente que a criança está protegida da tomada da geladeira, está protegida da faca da pia, da água quente do fogão, dos micróbios que estão no chão. Assim eu acho que Deus nos vê. Quando a gente está assim, eu queria ser mais rico, eu queria ser mais bonito, eu queria ser mais poderoso, aí ele faz, não vai, porque tu não vai se dar bem. Fica aqui um pouquinho, quando você forjar um pouco mais de força, eu te liberto para você experimentar isso sem se lambuzar, sabe? Porque você já se lambuzou nesse campo. Então essas retenções, elas têm um significado transcendente para que nós possamos forjar a força que não tivemos em outro momento, em outra experiência, para viver aquela sensação aparente de desgraça como aprendizado e fortalecimento da alma. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando?
São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. A crença na vida futura é, pois, elemento de progresso, porque estimula o espírito. Somente ela pode dar ao homem coragem nas suas provas, porque lhe fornece a razão de ser dessas provas. Perseverança na luta contra o mal, porque lhe assina um objetivo. A formar essa crença no espírito das massas é, portanto, o que devem aplicar-se os que a possuem. Entretanto, ela é inata no homem. Todas as religiões a proclamam. Por que então não deu até hoje os resultados que se deviam esperar? É que, em geral, a apresentam em condições que a razão não pode aceitar. Conforme a pintam, ela rompe todas as relações com o presente. Desde que tenha deixado a Terra, a criatura se torna estranha à humanidade. Nenhuma solidariedade existe entre os mortos e os vivos. O progresso é puramente individual. Cada um trabalhando para o futuro, unicamente para si trabalha. Só em si pensa. E isso mesmo para uma finalidade vaga, que não tem de definido nada de positivo, sobre que o pensamento se firme com segurança. Enfim, porque é mais uma esperança que uma certeza material. Daí resulta para uns a indiferença, para outros uma exaltação mística que, isolando da terra o homem, é essencialmente prejudicial ao progresso real da humanidade, porquanto negligencia os cuidados que reclama o progresso material, para o qual a natureza lhe impõe o dever de contribuir. No programa de hoje, nós batemos um papo muito agradável com Rossandro Klinge, palestrante do 29º Congresso Espírita de Goiás, que tratou do tema perdas e frustrações, como conviver com elas. Você acompanha esta bela entrevista a partir de agora no Encontro Fraterno. Explorando um pouquinho mais essa relação pais e filhos, vamos ao útero, né? A gente tem uma expectativa de perfeição que ainda tem redundado muitas vezes em abortos. Aquele ideal de ter o filho fisicamente perfeito. Como o diagnóstico fetal ele avança, a gente tem essa possibilidade e esse impulso de fazer cessar uma gestação sem compreender que ali há um espírito. Como nós podemos lidar com essa frustração, essa expectativa do pai e da mãe de ter um filho fisicamente perfeito e um diagnóstico de uma síndrome, de uma malformação, algo do gênero? Não é fácil. A gente dizer que isso é fácil não é. Você cria toda uma expectativa, você casa, você estuda e de repente recebe um diagnóstico como esse. Mas nós temos que entender que, acima de tudo e de todos nós, existe um ser que nos dirige e que nos organiza. E ele sabe exatamente as necessidades que nós temos. Então, se nós tivermos de passar pela experiência de termos um filho com deficiência, pode ser que a gente nasça com ele são e ele sofra um acidente e fique tetraplégico em casa. Então, nós não podemos impedir que as coisas fluam. Claro, é um testemunho difícil? É testemunho difícil. Mas ninguém está aqui dizendo, e às vezes as pessoas acham que nós espíritas preconizamos a ideia de que as pessoas têm que sofrer. Isso é um equívoco. Apenas nós somos sinceros em dizer que esse é um planeta que o sofrimento ainda faz parte do nosso plano evolutivo. Nós não enganamos ninguém, nós não vendemos a ideia de que nós estamos na Ilha de Caras. E que isso aqui é um planeta para as pessoas se divertirem e viverem bem. Isso é um planeta de expiações e provas rumo à regeneração. Por isso que o nome que Jesus diz que enviaria um consolador prometido e não um solucionador prometido. Alguns vendem um solucionador. Nós sabemos que um consolador é aquele que consola na dor, dor que nós provocamos por ações do passado. Então aquele filho está chegando, às vezes pode representar para você que vai cuidar uma dificuldade a mais, mas ali tem uma alma que precisa passar por aquele estágio. E nós
que ou solicitamos a prova para que a gente possa receber aquela criatura, ou mesmo, digamos assim, participar daquela encarnação daquele jeito, ou que fomos aqueles que provocaram aquele estado de coisa naquele espírito, nós vamos abdicar mais uma vez daquele momento de reencontro. E como nada fica impune na lei de Deus, não porque Ele nos pune, mas porque a lei não vai alterar para satisfazer o meu capricho pessoal, mas cedo ou mais tarde, e com muito mais dor, eu vou ter que enfrentar novamente a prova que eu me recuso naquele momento. Sandra, para quem passa agora por momentos, né, de dor, de perda, de frustração, a fé e a oração ajudam a superar? Demais, Ivana. Demais. Eu estava hoje citando uma frase de Khalil Gibran que meu avô sempre dizia para mim: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta nem abraça, fica no escuro. Então, é naquele momento em que a gente perde a capacidade de solução pessoal. Quando eu vejo que não depende mais de mim, que eu não tenho forças para transformar o que está acontecendo, a quem eu posso demandar tudo isso? Ao Criador. A Ele que vai me acolher, conforme aquela poesia Pegadas na Areia, né? Que em alguns momentos só havia 2 passos, mas não porque nós fomos abandonados, mas porque naquele momento crucial nós estávamos nos braços de Cristo. É assim que a gente tem que entender que naquele momento a gente tem que sentir a dor, a gente não pode negar essa dor, a gente pode até se desesperar momentaneamente, mas a gente tem que se entregar nos braços consoladores de Deus. Quando nós entramos nessa perspectiva de compreensão da reencarnação, que aliás as pessoas não costumam entender bem o sentido, sempre muitas vezes pejorativo, a gente passa a ter uma lucidez, uma consciência. Como é que a gente faz para adquirir essa consciência plena da realidade que nos cerca em termos de vida espiritual e vida material? Eu já até fiz uma brincadeira no auditório mostrando que o cérebro não consegue diferenciar ficção de realidade. A gente viu isso hoje. De fato, é importante para que nós tenhamos essa noção que a gente tenha o tempo inteiro a vontade sincera de ter uma vida espiritual. Não importa qual seja a expressão de religiosidade que nós frequentemos, ou até mesmo nem frequentar uma religião, mas ter espiritualidade, é importante que essa busca seja feita frequentemente, porque eu digo que geralmente é assim. Você vai para o culto, ou para a missa, ou para a reunião espírita, para escutar um discurso de 1 hora ou 2, e o resto da semana você escuta tudo o contrário. É o discurso do faça o que você quiser, beba tudo o que você quiser, viva uma vida assim louca, experimente tudo, né? Naquela acepção de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse princípio de realidade hoje é tudo me é permitido e tudo me convém. É um carpe diem exagerado. Então, é importante a gente ter essa noção de que nós não somos nós não somos humanos com experiências espirituais. Nós somos espíritos eternos numa experiência humana e não podemos perder essa noção de eternidade para que nós percamos aqui, focado no ego central de hoje, dessa personalidade transitória, sem atender a demandas muito mais transcendentes do nosso eu superior. Então, estudar Jesus, conhecer a palavra dele, mas, sobretudo, vivenciar. Tem uma música de Padre Zezinho, que é um grande compositor católico, que eu lembro muito da minha infância, que dizia que para a gente ter essa consciência tranquila, a gente tem que amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, porque aí ao final do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Consciência tranquila, adquirir essa consciência, Jacobson, vem da prática do bem, porque a gente vê hoje muito que Jesus se tornou objeto de culto, mas ele é, sobretudo e acima de tudo, um modelo de comportamento. É verdade. Nós te agradecemos imensamente a participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Rossandro, pela abordagem simples, lúcida e um bom trabalho para ti. Nós agradecemos em nome da Federação Espírita de Goiás por você estar conosco. Esperamos tê-lo novas oportunidades aqui conosco. E eu que agradeço e fico à disposição de todos vocês. É um prazer enorme estar aqui. O nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.